Olha, Gerson, Passo Fundo tem registrado uma queda no número de óbitos por Covid-19, também no número de internações, porém, na última semana chama a atenção o aumento no número de casos. E a gente quer entender melhor esse contexto da pandemia, qual é o momento que está Passo Fundo passando, então. Por isso, nós convidamos o médico infectologista, doutor Gilberto Barbosa, já nosso parceiro aqui no Café Expresso. Doutor, bem-vindo. E a primeira questão é justamente essa. Qual é a situação hoje em Passo Fundo com relação à pandemia? Bom dia, telespectadores. Olha só, o que a gente tem visto, né, principalmente nas 2 a 3 semanas, é que nós vínhamos numa decaída de casos, né? A nossa curva vinha descendo, a curva do estado do Rio Grande do Sul, a do Brasil é mais significativa essa descida, mas nós aqui especificamente, nós vínhamos com uma curva descendente e nas últimas 2, 3 semanas nós começamos a fazer um platô e uma tendência de elevação no número de casos, né? Bom, o que isso é uma tendência que a gente já pode dizer, nós vamos começar a subir de novo? É muito precoce para a gente dizer isso, mas é um alerta que nós podemos estar iniciando uma nova onda sim, né? Isso possivelmente está relacionado com os movimentos, né? Porque uma coisa a gente tem que considerar, o vírus está aí. Nós temos tido na média de 20 a 30 casos por dia. Então o vírus está aí e nós temos assim, em torno de 90% da população suscetível. Então, eu tenho o vírus e eu tenho pessoa suscetível, ele não vai parar, o vírus não para por si. Se ele tiver gente que ele pode acometer, ele vai acometer, né? A pandemia não para sozinha, nós temos que fazer esse movimento. Para compreender melhor a pandemia em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no país, a gente tem que obrigatoriamente olhar para fora e enxergar o que está acontecendo nos outros países também, não é mesmo, doutor? Sim, exatamente. Nós temos tido alguns problemas com as previsões que a gente faz, porque o vírus é pouco conhecido. Mas seguir os modelos que acontecem em outros locais é extremamente válido, né? O que nós temos visto, né? Um aumento de número de casos hoje nos Estados Unidos, né? E na Europa, com alguns países com um grande número de casos, né? O que nós temos percebido nessa situação? Uma menor gravidade dos casos, um menor número de mortalidade, né? Possivelmente isso, né, os epidemiologistas têm correlacionado com a liberação das medidas de contenção, né? Então, tanto é que, por exemplo, a Espanha, né, e a França já voltaram atrás e, principalmente na Espanha, né, estão tomando uma série de medidas para tentar de novo conter, porque o número de casos deles lá é muito grande. Então, nós temos que olhar isso, né? Nós temos que olhar isso como um espelho. O que vai acontecer para nós se a gente começar a se movimentar de forma inadequada aqui? O que seria uma movimentação de forma inadequada, doutor? Então, o que a gente tem visto, né, é principalmente assim, nós temos uma temperatura boa, né, o nosso clima melhorou, então as pessoas têm essa sede de sair, de se encontrar, mas o que acaba acontecendo é assim, aglomerações. As aglomerações são extremamente danosas, né? É nesses meios, né, principalmente quando ocorrem festas, é que ocorrem os super disseminadores da doença. Aglomerações unidas a refeições, porque aí obrigatoriamente você vai ter que tirar a máscara. Refeições, bebidas, então as pessoas se juntam, vão lá, tomam bebidas, se alimentam e todas juntas. Então é muito fácil de haver essa disseminação. Então nós temos que corrigir isso, né? E principalmente nos ambientes públicos, né? A gente vai ter que usar máscara por um período muito longo ainda. Doutor, o vírus está passando por uma mutação? Então, nos casos que ocorreram na Europa, já está mapeado que a maioria das infecções ocorreram com um vírus um pouco diferente. Ele tem uma mutação. Não dá ainda para afirmar que o aumento da transmissibilidade seja por isso, mas pode ser uma causa, né? Ele seria, com essa mutação, menos letal? Então, menos letal, né? Seria menos letal, mas com uma transmissibilidade maior. Essa é uma ideia, né? E também tem a questão da vacina, mas aí a vacina vai funcionar. A princípio, parece que não teria, vamos dizer assim, impacto na vacina
né? Um impacto negativo, essa mutação do exatamente. vírus, as tentativas que se tem hoje das vacinas. Qual é a sua expectativa com relação à imunização aqui no Brasil, doutor? Tem alguma aposta sua como médico infectologista, como membro do COI, né, esse comitê que existe aqui no município? Olha só, eu acho que a gente teve inicialmente uma visão muito positiva, muito, né, otimista com a vacina, né? E depois ficou uma posição negativa. Eu acho assim, eu acho que realisticamente, eu acho que a vacina vai nos ajudar, sim. O que acontece? Hoje existem mais de 200 projetos de vacina. Então, quando a gente tem um número tão grande assim, a possibilidade de a gente acertar em alguns deles é muito grande. Tem 10 projetos que estão na fase 3. É aquela fase que a gente testa as pessoas para ver se ela funcionou na pessoa. O que tem essas 10 vacinas até agora? 2 delas com tecnologias inovativas, com genéticas, utilizando o vírus para botar induzir a imunidade. Mas, enfim, essas vacinas já mostraram que elas têm um potencial grande para produzir anticorpos. Próximo passo, esses anticorpos vão ser efetivos para prevenir? Então é nos estudos do tipo 3. Possivelmente dessas 10 vacinas, eu quero acreditar que algumas delas vai ter uma boa resposta, porque não adianta ela proteger 30% da população, ela terá que proteger um número, sei lá, acima de 70 e 80. E todos os órgãos estão muito atentos com relação à segurança. Essa vacina será liberada se tiver segurança. O CDC americano, a OMS, a Anvisa com o Grupo de São Paulo está muito atento sobre isso. Doutor, qual é a sua opinião sobre o retorno às aulas, especialmente em Passo Fundo? Bom, o retorno às aulas nas escolas particulares, né, o que a gente tem acompanhado através do COI é que as escolas particulares têm feito um preparo bem importante, né, estão muito bem preparadas para fazer o recebimento desses alunos, né? Então, eu acho que as escolas particulares, e dentro do modelo que está sendo proposto, que é assim, volta quem o pai autorizar, não volta todo mundo, com todo um esquema de segurança, né? Não vai encher a sala de aula. Então, eu acho que nesse modelo, eu acho que é possível a gente fazer um retorno, né? Nós temos que ficar de olho agora no que acontece na nossa curva, né? Eu acho que a população tem que ajudar também para nós nos comportarmos muito bem. Tem o final de semana aí agora, né? O feriadão, né? Para que isso não dissemine e a gente acabe, né, trancando a evolução da liberação das pessoas. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Okay. Um bom feriado, bom trabalho, que a gente sabe que vocês aí estão direto dentro do hospital, fazendo todo um esforço possível para salvar as vidas. Obrigada. Ok, obrigado.